Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao curso de História sobre a pré-história. Eu sou o professor Mário Márcio Nantes e estarei com vocês nessa caminhada para a gente aprender essa importante fase da história dos seres humanos. Então, a história é a ciência que estuda os seres humanos através do tempo, né? E como que a história faz esse procedimento? A história, como ciência, ela usa um método denominado fontes históricas. E quais são essas fontes históricas? Temos a fonte de imagens, temos a história oral, temos a escrita e também temos os vestígios materiais. Bom, nós, seres humanos, nós somos seres históricos, então todos nós produzimos fontes históricas. E é através dessas fontes históricas que nós vamos estudar os seres humanos através do tempo. Bom, a história como ciência, ela vai estudar essa evolução humana, né? Então temos aí um cientista chamado Charles Darwin, que vai formular nesse primeiro momento essa teoria de evolução. No senso comum, as pessoas imaginam que os seres humanos, no caso nós, viemos do macaco. E na verdade, essa teoria de Darwin não é dessa maneira. Então nós vamos aprender realmente como que se dá essa teoria da evolução. Tá. Bom, os seres humanos, como os chimpanzés e os macacos, eles descendem de um mesmo ancestral comum. Durante milhões de anos, esse ancestral comum ele vai gerar algumas espécies que nós vamos chamar de hominídeos, não é? Então, através de vários milhões de anos, esses hominídeos vão gerando outros hominídeos até então nós chegarmos nos seres humanos, né? Bom, temos o início então chamado de pré-história, onde a ciência, a história, vai contar os primeiros passos dos seres humanos no nosso planeta. E esse período da pré-história, ele é dividido em três. Temos o primeiro período paleolítico, que começa há aproximadamente 2 milhões de anos atrás. Temos então o neolítico, que começa aproximadamente há 40 mil anos atrás, mas realmente o ano-chave é em torno de 10 mil anos atrás aproximadamente. E por fim temos o terceiro período, que é a Idade dos Metais, que acontece aproximadamente há 7 mil anos atrás. E o marco do fim da pré-história é a invenção pelo homem da escrita, que acontece há aproximadamente 5 mil anos atrás. Bom, vamos começar então com o período do Paleolítico. Os seres humanos eles tinham um comportamento que eles eram caçadores-coletores, e por eles serem caçadores-coletores, eles tinham que ficar indo de local em local atrás de alimentos, atrás de abrigo e atrás de caça. Então esse movimento de andar de um lugar para o outro, nós vamos dar o nome de nômades. Então os seres humanos do período paleolítico, eles eram nômades, ou seja, eles iam de lugar a lugar atrás de abrigo e de alimento. Os seres humanos também nesse período do paleolítico, eles utilizavam ferramentas, sim, eles utilizavam ferramentas. E a história, ela traz essas provas, ela traz esses vestígios, não é? Como que eram essas ferramentas? Essas ferramentas utilizadas pelos seres humanos no período paleolítico eram conhecidas como pedra lascada. Como que os seres humanos faziam? Eles pegavam uma pedra e batiam em outra até que essa pedra lascava e formava então um corte. Então eles utilizavam como machado, como lança e como faca. E é também no período do Paleolítico que aparecem as primeiras expressões artísticas, né? Como bem sabemos, as famosas pinturas rupestres, né? E não é muito longe que nós podemos encontrar. Até mesmo aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, nós encontramos várias pinturas rupestres em cavernas da região. Bom, os seres humanos, com o passar do tempo, eles vão adquirindo algumas práticas inovadoras.
Uma delas é a agricultura e outra a pecuária. Então, quando os seres humanos eles aprendem a plantar e aprendem a cercar os seus animais e criar os seus animais, os seres humanos eles começam a deixar de ser nômades. Então, agora nós estamos entrando no período do Neolítico, ou seja, o novo Paleolítico. Agora, os seres humanos têm um comportamento diferente. Como que é esse comportamento? Eles se tornam sedentários, ou seja, eles não precisam mais ficar andando de um lugar para outro atrás de alimentos. Mas olha só, os seres humanos eles ainda continuam caçando, mas não é aquela caça de extrema sobrevivência. Agora, os seres humanos eles possuem a qualidade e a técnica do plantio, a agricultura e a criação de animais, a pecuária. Então agora eles se fixam em algumas regiões, principalmente em volta de grandes rios. Sabemos muito bem que os rios são necessários para a sobrevivência. Temos água, temos como irrigar. Então agora aparecem também as primeiras vilas, as primeiras casas. Os seres humanos então deixam as cavernas e começam a construir as primeiras vilas. E também aparecem as primeiras formas de cerâmica. E outro detalhe, nesse período também os seres humanos utilizam de várias ferramentas, né? Esse período do Neolítico é conhecido como período da pedra polida. Agora, aquelas ferramentas anteriormente de pedra lascada, elas têm um novo formato, elas têm uma nova tecnologia, elas são polidas. Então, os seres humanos começam esse desenvolvimento de forma muito lenta, tudo bem? Bom, e o último período da pré-história é a Idade dos Metais. Os seres humanos, né, conhecendo o fogo, conhecendo essas técnicas de acender o fogo, faziam inúmeras fogueiras gigantescas e alguns minerais acabavam derretendo. E com essa observação, eles acabam construindo, os seres humanos, nesse período, algumas ferramentas de ligas metálicas. Então, eles acabam substituindo essas ferramentas anteriormente, como no Paleolítico da pedra lascada e do Neolítico da pedra polida, por instrumentos de metal. Então, nós estamos entrando no último período da pré-história, chamada Idade dos Metais. Então, eu quero que vocês compreendam comigo, só para a gente fazer um resumo geral. A pré-história é a história. A pré-história é a história que conta a vida dos seres humanos no nosso planeta. Desde que apareceram os primeiros seres humanos, há aproximadamente 2 milhões de anos. Então, esse período da pré-história é conhecido como período da pedra lascada ou paleolítico, tá? Depois, os seres humanos vão conseguir desenvolver técnicas de sobrevivência, de vida, como a agricultura e a pecuária, e eles vão utilizar de instrumentos conhecidos como pedra polida. Então nós entramos no Neolítico. E por último, no final, os seres humanos vão substituir essas ferramentas por ferramentas de ligas metálicas. Então, estamos entrando no período da Idade dos Metais. Como que acontece o fim da pré-história? Bom, os seres humanos, há aproximadamente 5.000 anos, eles desenvolvem a escrita. Então, a partir do desenvolvimento da escrita, acabou a pré-história, é o marco do fim da pré-história. A partir desse momento, da invenção da escrita, inaugura-se a história. Tudo bem? Bom, estamos finalizando esse primeiro tópico da pré-história. O professor quer que vocês anotem algumas situações, tá? Vocês vão ter que ler as apostilas, anotar as dúvidas, falar com o seu professor na plataforma, ou mesmo ter um atendimento coletivo no CEJA, fazer as atividades nos fóruns,
Na dúvida, fale com o seu professor. E importantíssimo, a interação na plataforma. Afinal de contas, a plataforma é a nossa sala de aula.